Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Ricardo, novo, vai tocar a música violão novo do Padre Germano. Violão novo. Sabia que o Giovanni ia falar isso. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Eu sempre esqueço. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. O Espírito é o Emmanuel. E a mensagem diz assim: indicação fraterna. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo. E tudo que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fujas dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem: não há sofrimento sem significado. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol. Na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos nossos semelhantes.
Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não espere por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução para ouvir sarcasmos ou censuras. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Bom, meus irmãos, é uma mensagem que é bem simples, mas nos traz bastante reflexão, né? A gente sabe que o sofrimento, ninguém sofre por injustiça de Deus. Ninguém passa por dificuldade por injustiça de Deus. Tudo aquilo que acontece conosco na nossa vida e que nos traz dificuldade, nos traz angústia, são oportunidades de aprendizado, que a gente ainda tem muita dificuldade de enxergar dessa forma. Porque Deus não castiga ninguém. A gente passa por aquilo que a gente precisa passar. Nós nascemos na família certa, no trabalho certo, no ambiente certo. Ah, mas a minha família só tem desequilibrado. Então eu estou lá no lugar certo, porque naturalmente eu também já fui um pior do que eles e a gente está se reencontrando para acertar nossas diferenças do passado. Então ninguém está na família errada, ninguém está no lugar errado. O acaso não existe. Então que a gente possa aproveitar as oportunidades para servir. Servir com amor ao próximo. Porque é assim que quando a dor bater na nossa porta, Deus vai também nos enviar criaturas encarnadas que vão estar do nosso lado para nos acolher. Então cada um tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Aparecendo oportunidade, o trabalhador tem que estar pronto para se entregar ao amor e cumprir o que Jesus nos ensinou há tanto tempo. Vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus. Em primeiro lugar, a gratidão. Muito obrigado, Pai, por esse dia abençoado. Muito obrigado, Pai, por tudo que vivenciamos esse dia, ainda que a experiência não tenha sido das melhores. Mas chegamos ao final do dia e superamos, conseguimos conviver com as dificuldades. E o Pai, na sua infinita misericórdia, nos oferece essas portas abertas como um pronto socorro de almas, porque somos muito mais enfermos de alma do que do corpo. E nos oferece essa casa abençoada como uma grande escola, onde nós estamos sempre buscando os ensinamentos do Mestre Jesus para tornar a nossa vida mais simples e mais fácil, porque Jesus passou por aqui e não se abalou com as perseguições e com as iniquidades que conviveu. E é assim que ele nos ensinou, pela experiência encarnada. E é assim que nós devemos nos esforçar, Pai. Então, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado, Mestre Jesus, pelas lições e por estar reunido conosco. Obrigado, Padre Germano, com toda a legião de trabalhadores espirituais dessa casa. Que Deus os abençoe, para que vocês continuem sendo esses verdadeiros mensageiros de Deus. E pedir nesse momento a espiritualidade amiga, que possa envolver, possa inspirar, possa intuir a nossa querida irmã Regina, fará uso da palavra, para que ela traga para cada um de nós um pouco daquilo que nós ainda precisamos ouvir. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e a nossa irmã Regina vai trazer o estudo de hoje. 244 dias, que passam rápido, então que a gente aproveite as oportunidades. Boa noite, meus irmãos. Boa noite.
Que a paz de Jesus e o amor esteja sempre no nosso caminho e nas nossas vidas, né? Na verdade, eu fiquei pensando o seguinte, falei, o meu estudo é dia 30 de abril, né? Último dia de abril. Eu falei, então por que não falar um pouco sobre isso, né? Para a gente poder pensar como é que foi o mês de abril para vocês, né? O que aconteceu de bom? O que foi de positivo? O que houve de desafio? O que aconteceu que não foi bom? Notícias, acontecimentos, situações familiares, questões ocorridas no trabalho, nos estudos, na vida social, na sua vida financeira, na sua vida intelectual, na sua vida pessoal, né? Como é que foi? Porque eu sempre faço, há alguns anos, essa reflexão. Eu tenho lá em casa o potinho da gratidão, então amanhã é dia de pegar esse potinho e escrever 3, 4 coisas que aconteceram no mês, né? Para eu me despedir dele, agradecer, porque ele nunca mais vai voltar, né? Abril de 2024 nunca mais vai voltar. Há uma hora atrás, 7 horas da noite de 30 de abril, nunca mais vai voltar. Então, esse potinho da gratidão, eu sempre coloco lá algumas coisas, o que foi bom, e também sou grata às coisas que não foram. Que como o Jovan falou aí na página de abertura, né? Que tem tudo a ver, como sempre, na grande maioria das pessoas que estão aqui fazendo um estudo, cada um tem o seu caminho. O trabalho faz a gente aprender, a gente precisa amar, a gente tem que servir mais. O nosso suor do nosso trabalho nos traz experiência, né? A dor faz a gente refletir. E tudo isso que o Jovan falou, e eu fui anotando algumas coisas, a gente vai ver aqui nesse estudo de hoje, que eu acabei pegando todos os meus arquivos desde 2020, um privilégio estar podendo estar falando aqui, estudando cada vez mais. Eu repito, digo toda vez que quem aprende mais sou eu, até do que qualquer outra pessoa, porque aí eu estou revendo, estou vendo coisas novas, estou entendendo coisas de forma diferente. E aí eu trouxe isso, né? Como é que foi o mês de abril? O que aconteceu? Para mim, o mês de abril aconteceram algumas coisas diferentes. Há muito tempo eu não andava de barca, eu atravessei Rio e Niterói aí semana passada. Uma pessoa muito, muito amiga da minha família, e alguns aqui também conhecem, que me viu criança, está internado, mas está melhorando, graças a Deus, está no Salgado Filho, então não foi uma coisa muito boa. Algumas situações desafiadoras no trabalho, algumas questões de saúde, né? Meu filho ficou atacado aí da rinite, algumas questões ocorreram, então a gente analisa, né? Como é que foi? Mas abril já passou, termina daqui a pouco, daqui a algumas horas, né? Daqui a umas 4 horas já acabou. Aí amanhã é 1º de maio, né? Mês 5 já. Como o Jovan falou, 244 dias para a gente escrever coisas novas, boas, analisar o que a gente pode fazer de bom, onde a gente pode melhorar. Tem tudo a ver com essa página de abertura, né? A gente sofreu, o que significou isso? O que a gente aprendeu com isso? O que a gente pode fazer diferente? Né? Estamos em crise com a família, conosco mesmo, com alguma questão de trabalho, o que isso pode ser feito? Como se resolve isso? E que tudo quando não é bênção, é aprendizado, é lição, e tudo é lição. Enxergar as adversidades e diminuir esses conflitos que muitas vezes a gente mesmo eu brinco e digo, a gente fica se chicoteando, né? A gente se cobra demais muitas vezes, mas tem coisas que não dependem exclusivamente da gente. Então, como foi o mês de abril, é para que a gente pense, para que amanhã, 1º de maio,
a gente possa começar um novo dia, né? A gente possa começar maio, aí vem maio, junho, julho, até dezembro, temos aí 244 folhas do nosso livro da vida para fazer um monte de coisa, para errar, fazer bobagem, acertar, ter momentos felizes, momentos tristes, mas com consciência. E eu deixo esse exercício, vamos dizer aqui, para quem quiser fazer. Arruma um potinho, um pote de sorvete, uma caixinha de papelão e coloca todos no final do mês. Sou grato no mês de abril por isso, 2, 3 coisas. E guarda. Por que eu faço isso? Quando chega no final do ano, eu abro e eu vejo que aconteceram muito mais coisas boas do que coisas que não foram boas. E eu estou falando isso porque eu faço isso já há alguns anos. E aí eu vou recordando, e aquilo traz uma sensação muito boa. E aí eu me despeço daquele ano e pego um novo livro de 365 páginas para começar o ano seguinte, com muito desafio, errando, acertando, fazendo bobagem, fazendo coisa boa. E assim a gente vai, porque isso é autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue entender as nossas emoções, as nossas reações, as nossas atitudes. E aí eu fiz uma coletânea, peguei alguns pontos de alguns estudos desses anos para cá. A gente vai falar da questão de recomeçar sempre. Amanhã a gente vai recomeçar um novo mês, e é o Dia do Trabalhador, oficialmente. Parabéns a todos os trabalhadores que trabalham por conta própria, que empreendem, que trabalham em casa, que trabalham por CLT, servidores públicos, privados. Parabéns a todos que contribuem para que a gente tenha um país melhor, um mundo melhor. A gente tem que viver um dia de cada vez. Esse ano eu coloquei 2 palavras na minha vida. Uma eu repeti do ano passado, coragem, a outra é paciência. Paciência. E para ter paciência precisa ter coragem, né? Ainda mais nesse mundo louco aí de que tudo é correndo, tudo é internet, tudo a gente tem na mão a qualquer momento. Giovanni mesmo falou, né? Vai passar rápido esses 244 dias. Vamos falar de resiliência, reforma íntima, bons hábitos, e vamos lembrar um pouquinho do poder da prece, né? E a minha inspiração maior foi esse livro que eu ganhei aqui num sorteio. Estava lá na minha gaveta, que eu fiquei pensando, como sempre, o que falar, o que escrever, o que fazer, como é que vai ser, né? E aí pensei no assunto, depois pensei em outro. Aí abri essa semana passada esse livro e marquei algumas coisas que eu achei muito interessantes. Palavras de Emmanuel, psicografada pelo Chico. E ele começa logo falando, num ponto aqui inicial, de crise. Que crise é uma fonte renovadora. E para renovar é preciso ter esperança, né? Então, sempre que a gente está num momento de crise, essa crise, como o Giovanni falou aí na página de abertura, ela traz para a gente lição, bênção, aprendizado. A gente consegue enxergar as adversidades, né? Que nem tudo é errado, nem tudo é certo, depende da situação, do momento, do ponto de vista, da sua vida, dos seus valores, das suas habilidades. E nessa parte que tem no livro Crise, Fonte Renovadora, o texto completo é assim, tá no livro Vinha de Luz, que acaba sendo uma coletânea de palavras de Emmanuel pelo Chico, retirada de vários livros, né? E ele coloca sempre as siglas. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, toda crise é renovação de espírito, ajuda a gente a trabalhar a nossa reforma íntima, desde que a gente tenha esperança, do verbo esperançar, como fala Cortella. Não do verbo esperar, de ficar sentado esperando que tudo melhore. Esperançar, né? A gente agir. E para renovar é preciso ter esperança. É o que ele fala aqui. E logo no início, eu nem ia ler isso, mas eu marquei aqui para ilustrar esse início. Não te endureça na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em função de um resgate, de uma dificuldade, de uma crise.
recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então a gente não tem que viver nem no passado e nem no futuro, a gente tem que viver hoje, preparando o dia de amanhã. Ontem aconteceu, ano passado estava assim, porque que coisa boa, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente não pode viver do passado e nem do futuro, a gente tem que viver hoje o presente, né? Que é o nome, é um presente. Deus nos dá todo dia, quando a gente acorda, respirar, abrir os olhos. Então a gente precisa viver o hoje e agir hoje, planejar, agir, e assim a gente está construindo o futuro, está construindo o amanhã. Então vamos terminar o dia de hoje refletindo como foi o mês de abril, para quem quiser fazer esse exercício, que às vezes o nosso cérebro assim, para quê? O mês já acabou, tem que ficar se preocupando com isso, porque o nosso cérebro quer que a gente fique na zona de conforto, né? Não quer. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, a gente está renovando a nossa mente e a gente está evoluindo e aprendendo, né? E aí vamos falar de resiliência, escrevendo numa página em branco, superar problemas com mais tranquilidade, com sabedoria, com maturidade. Uma pessoa resiliente tem maior resistência e equilíbrio frente às adversidades e tem mais facilidade em adaptar-se a mudanças. Não é concordar com tudo, não é dizer, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Mas é entender por que aquilo aconteceu, ou melhor, para que aquilo aconteceu, e analisar de uma maneira que possa ser diferente dali para frente, que não aconteça novamente, mas se acontecer, tudo bem, a gente vai repensar. Então a resiliência é algo assim, muito importante dentro dessa questão da doutrina espírita, da gente pensar, mais resiliência que Jesus, né? Que viveu aí por nós e que sofreu e que andou de lugar em lugar para ajudar as pessoas, para trazer a boa nova, para trazer as palavras de Deus, para trazer os ensinamentos, para trazer o amor, para trazer a fraternidade, a caridade, mais resiliente do que ele, até na hora que estava lá na cruz, de que está tudo bem, né? Eles não sabem o que estão fazendo. Resiliência. A gente precisa aprender a exercitar isso. Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente chama aquilo que não é bom para nós. E tudo no universo é energia. E a gente acaba, né, muitas vezes aí num dia pesado. Outro dia eu botei no Instagram, experimenta ficar um dia sem reclamar de nada. Eu fiz esse exercício nesse dia. Falei, eu estou publicando, eu vou fazer, né? Porque como é que eu vou botar uma coisa e não vou fazer? E realmente, quando vinha alguma coisa, eu, saía do pensamento. E realmente foi um dia mais leve, foi um dia mais tranquilo. É lógico que é algo para se tornar um hábito e que eu ainda não consegui fazer, criar esse novo hábito de realmente não reclamar. Às vezes eu me pego acordando já reclamando alguma coisa. Eu, não. Mas isso é só com o tempo. A questão de você acordar e agradecer e ser grato antes de levantar da cama. A questão de você fazer suas orações de manhã, fazer um exercício físico. A gente precisa cuidar do corpo físico, mental, espiritual. Então isso tudo são hábitos novos que a gente tem que criar. A gente não muda de hábito. Porque os hábitos não são bons, eles ficam lá numa caixinha lá no campo. A gente tem que criar novos hábitos. E a gente precisa fazer isso. Essa questão do potinho da gratidão é um novo hábito. Que há uns 2 anos ou 3 mais ou menos para cá eu faço, tá lá. Logo mais, quando eu chegar em casa, ou amanhã de manhã no máximo, eu vou fazer meu papelzinho. Às vezes até o David, você já fez os seus papeizinhos? Já terminou o mês. Eu falei, por que você não arruma uma caixinha e faz também? Para depois ler no final do ano. Aí ele fica rindo. Mas um dia ele vai fazer. Então é dessa forma, né? E planejar. O que eu quero para o mês de maio? Nas diversas áreas da minha vida.
Eu quero desenvolver o quê? Eu quero desenvolver mais a paciência, eu quero reclamar menos. Porque se durante uma semana a gente começar a ficar um dia sem reclamar, ou sem pensar no que não é bom, daqui a pouco a gente está um mês inteiro. Né? Se a gente ficar 15 dias do mês de maio sem reclamar, já está ótimo, já é um bom começo. Né? E tudo que acontecer, a gente vê o que a gente pode fazer para melhorar aquilo que não foi bom. Então, a resiliência vem. Não tem uma foto bem emblemática de um chão árido, né? Seco, no sertão, por exemplo. Aí nasce um galinho de um mato, né? Saindo das pedras. Resiliência, né? Aquele matinho estava ali e ele conseguiu superar e saiu. E Chico nos diz o seguinte: aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, acho que é isso que a gente busca na nossa doutrina, quando a gente estuda, quando a gente vem para cá ouvir os estudos, quando a gente ajuda alguém na rua, com um simples bom dia, uma boa noite, faz uma doação de um alimento, um abraço, seja para ouvir alguém que está necessitando ser só ouvido, né? Porque Deus opera o homem pelo homem. Então, isso é muito importante aí. A gente se dá o direito de ser cada dia melhor, mas também devagar, porque isso leva tempo. Não é porque hoje eu não fui bem que eu vou ficar me recriminando e me chicoteando que hoje eu não fui bem. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: você se cobra demais, né? Aí eu comecei a pensar e hoje eu estou trabalhando para me cobrar um pouco menos. Quando eu não consigo realizar alguma coisa, aquilo que eu planejei, quando eu não consegui ajudar, enfim. Né? Porque às vezes acontecem coisas na vida e no dia a dia que fazem realmente a gente não conseguir realizar. Recomeçar sempre, né? Então, em Isaías 43, 18, 19, tem uma passagem que ele está falando com as pessoas: esqueçam o que se foi. Então, acabou. Analisa lá o mês de abril, de repente hoje na hora de deitar, ou amanhã de manhã, veja aquilo que foi bom, melhore cada vez mais pelo mês de maio, o que não foi bom deixa passar. Não vivam no passado. A gente não pode viver do passado, né? Aí ele fala: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo alguma coisa nova em algum lugar. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então ele aprendeu alguma coisa com o passado, tenha consciência de que não tem que viver no passado e que tem que realizar coisas novas para o bem, para o povo, para as pessoas que estão com ele, enfim. O recomeço é o caminho de uma nova vida em Jesus Cristo, pois esquecemos o que fomos no passado. Deixamos de ser o que éramos antes para seguir Jesus, o Filho de Deus. Deus também, cada dia, recomeça no mundo os processos de criação e renovação. A cada dia surgem novas plantinhas, surgem novos seres humanos, surgem novas criações e novas invenções que beneficiam a humanidade através do homem, mas por Deus. Então é isso que a gente precisa pensar, né? E sobre a resiliência, ainda tem um trecho aqui bem interessante. As dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas que nos tiram as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino que recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. Então, quando surge uma dificuldade, para mim, isso também demonstra a resiliência. Saber tratar o que surge com prudência, com serenidade, com sabedoria. Entender aquilo e tratar de uma forma diferente. Eu acho que isso é bastante importante. E Santo Agostinho, isso aí já é um clássico, né? Eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, outras pessoas também. Ele fala o seguinte: Santo Agostinho já nos dizia
que todas as noites, quando formos dormir, deveríamos passar em revista o nosso dia, ver no que poderíamos ter sido melhores, os erros, os enganos, né, tudo que aconteceu, um conflito, alguma coisa que eu falei que eu percebi depois que magoou, chateou alguém, o que eu poderia ter feito e não fiz. E isso não para a gente se auto-torturar, como eu falei aqui antes, né? Para a gente reavaliar, identificar de acordo com o grau pessoal de cada um e melhorar, reavaliar, identificar e tentar mudar, né? E mudar, agir para mudar. Então, acho que é bem interessante na hora que a gente deita, né? Avaliar aí como é que foi o dia, como é que não foi, o que foi bom, o que eu posso fazer melhor amanhã, o que ficou faltando, né? Muita gente tem agenda, livro, anota ali, eu tinha que fazer isso, não fiz, né? E acabei de manhã cedo já cobrando um monte de coisa para as pessoas no meu trabalho, já dando uma bronca no meu filho, já reclamando que o ônibus passou direto e não parou, né? Então, avaliar tudo isso. Poxa, vale a pena você se chatear por coisas assim tão pequenas no dia a dia? Por isso que é importante a gente pegar esse dia, que é sempre uma página em branco, e trabalhar e agir para colocar o máximo de coisas boas possíveis, porque vai ser bom para a gente, vai ser bom para quem está ao nosso redor, vai ser bom para onde a gente trabalha, para onde a gente mora, para o estado, para o país, para o mundo, porque são energias do bem, energia de coisas positivas. É como se você joga uma pedrinha no lago, vai fazendo um monte de ondinha, isso reverbera do outro lado, né, do planeta. Aqui ficou um pouco embaçado, mas isso aqui é uma foto que eu tirei. Numa vez eu fui fazer um curso e tinha lá na parede: a meta é ser melhor do que ontem, não melhor do que ninguém. É como disse Chico lá na frente, né? Aos outros eu dou dinheiro serem bons e a mim ser melhor ainda a cada dia, né? Que hoje eu possa fazer o que não consegui ontem, criar novos hábitos, ter novas atitudes que edifiquem o meu espírito e me façam evoluir como cristão, né? Aí aqui com esse slide, tem aqui o que eu marquei para falar sobre a meta. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Não adianta também querer fazer 300 milhões de coisas, ser mais realista que o rei, né? Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação de Deus cada dia e executá-la de melhor modo. É na oração, é no dia a dia, conversar com Deus, né? O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje de bom? Porque vai surgir de alguma maneira, vem alguém na sua frente, ele pedir um conselho, uma ajuda, uma palavra amiga, alguém que ele pede um pão na rua, alguém que precisa de um agasalho. Então, sempre de manhã, a gente ter essa intimidade com Deus, né? Ele é nosso Pai, e Ele está lá disponível para a gente chamá-lo sempre que a gente precisar. Porque Ele sempre vai dizer o que é melhor para a gente fazer naquele dia. Através de um pensamento, de uma intuição, ou ligou a televisão, ouviu alguma coisa, alguém falou uma palavra, e isso vai surgir, porque Ele vai trazer isso para a gente. Transformações e reformas são inevitáveis ao progresso. A natureza não se transforma durante as 4 estações, né? Outono, primavera, verão e inverno. Então, jogando fora as folhas mortas para florir e frutificar tudo de novo. E assim vai, né? A gente está no inverno, com frio, né? Em alguns lugares, não no Rio de Janeiro, né? E assim vai, tudo se transforma a todo momento, a toda hora. Tudo muda aí o tempo todo, né? Já diz Lulu Santos. Então é importante a gente entender isso, que a gente precisa mudar, mas a gente precisa querer. Nem querer, a gente precisa desejar. Porque quando a gente deseja, vem do fundo da alma. Então eu desejo melhorar nessa situação, eu desejo não reclamar tanto, eu desejo ter mais paciência,
Eu desejo estudar mais sobre a doutrina, aprender mais sobre a vida de Jesus. Eu desejo tratar melhor os meus colegas, não ser tão irritante, não ficar reclamando de tudo. Então, tudo é transformação e reforma. Mas a gente precisa desejar do fundo da nossa alma. E isso é com o tempo. Porque cada um de vocês sabe aonde que precisa melhorar. Pelo menos tem uma ideia. Alguma coisa que precisa deixar de fazer e não consegue, mas já deixa de fazer um pouquinho, aí daqui a pouco volta, faz de novo, mas daqui a pouco vai dar mais um passo à frente, aí dá 2 para trás, aí dá mais um para frente, até que vem um embalo, a gente vai para frente e não vai mais para trás, né? Então é importante a gente pensar nisso, já que a gente tem 244 dias aí para melhorar. Temos a capacidade de aprender a trabalhar os nossos comportamentos, admitir que a gente pode mudar e construir um novo indivíduo. Ao entender que o ser humano pode ser modificado para melhor, a teoria da resiliência se aproxima do conceito espírita de evolução espiritual, né? Isso é muito importante, a reforma íntima. A partir do momento que nós entendermos que a gente pode melhorar sempre, a gente está se aproximando dessa evolução. E aí a gente está cumprindo com o acordo que a gente fez lá em cima antes de encarnar, né? Que é isso, é evoluir. A gente vem para espiar, a gente vem para provar. Muitos sofrem muito mais do que outros, né? E assim vai, né? Até a gente alcançar aí essa evolução plena. Tem uma carta de Chico, do Ano Novo, lá em 94, num livro Vida e Caminho, o capítulo Carta do Ano Novo, que eu trouxe um pedacinho. Não te desanimes nem te desconsoles, cultive o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não desanima, nem fica chateado quando você encontra pessoas no teu caminho que você se decepcionou, que você se desiludiu, porque a decepção, né? Estou decepcionado com fulano, principalmente na nossa dentro da família, né? Que é a melhor escola que a gente tem para a gente aprender isso. Porque a desilusão e a decepção é uma expectativa mal dimensionada. A responsabilidade é nossa. Eu pensei que fulano fosse de uma maneira, tratei, quando eu vi é de outra. Porque cada um é um. A gente não conhece nem a gente mesmo totalmente que fará o outro, né? Então não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco. E olha que a gente apronta com ele pra caramba, né? Quando ele esteve aqui na Terra, então, o que sofreu, e ele sabia tudo que ele ia passar, mas ele sempre sereno, tranquilo, amoroso, atencioso, era autêntico, em alguns momentos ele falava firme, mas nunca deixou de ser empático. E, como que oculto ao nosso lado, sempre paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Giovão falou também do amor aí na página de abertura. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque o dia volta amanhã. Eu estou contigo, diz sempre Jesus, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então é através do amor, o amor é que resolve tudo, conserta tudo, ajeita tudo, e sempre amar e auxiliar. A caridade, né? Fazer o bem, ter isso no coração. É muito difícil, né? Olha que eu não gosto de usar essa palavra difícil, não. É muito desafiador a gente amar, mesmo aquelas pessoas que a gente sabe que não nos estão fazendo bem, mas é aquela questão, né? Que fez muito mal, que nos magoou, que nos chateou. Eu acho que não que, como somos seres humanos, não que a gente tenha que ficar abraçando, beijando, convidando para ir para nossa casa, se acontecer alguma coisa, algum tipo de traição, e você não confia mais. Mas é importante
aliviar o coração, tirar essa mágoa, tirar essa tristeza, tirar essa decepção. E muitas vezes é só com o tempo mesmo. E é muito difícil, mas é importante para a gente. Porque se a gente não resolver isso, por exemplo, com alguém que te chateou e você não resolver isso nessa encarnação, você vai voltar com essa pessoa para resolver essa parada. Há muitos anos antes da pandemia, em 2019, eu reencontrei uma pessoa que era minha amiga desde criança, das famílias crescerem juntos, a gente cresceu, né? Tínhamos a mesma idade e por uma questão pessoal, né? De coisa de jovem, né? Dela, depois que eu desmanchei com o namorado, ela ficou namorando ele. E aí, mais por parte até dela mesmo, ela se afastou e muito pouco voltou a frequentar aqui, foi morar no outro bairro, eles ficaram juntos um tempo, depois se separaram. E às vezes, muito raramente a gente se encontrava e ela não falava comigo, ficava sem graça. Eu falava, poxa, mas isso já passou, não tem mais nada a ver. E um dia houve uma reunião de um grupo de amigas, nós éramos amigas do River desde a adolescência, esse grupo de mulheres já adultas, casadas, com filhos, algumas com netos, resolveu se encontrar e a gente marcou um almoço no antigo barril. E ela veio, e aí a gente sentou e conversou, abraçou, beijou, conversou. Eu perguntei pelo filho dela, ela já tinha um netinho com problema de saúde, né? E ela conheceu o Davi pequeno, perguntou pelo Davi, ficou tudo bem. De vez em quando a gente se falava, quando a minha mãe ficou doente, foi antes de 2017 isso, gente. Ela visitava a minha mãe, quando a minha mãe desencarnou, ela esteve comigo. Quando foi em 2019, olha, se a gente não tivesse se encontrado e conversado sobre isso e ficasse tudo bem. Ela teve um infarto fulminante na região dos Lagos, no final do ano, que ela sempre passava Réveillon lá, e desencarnou. Né? Imagina como é que ia ser se a gente não tivesse tido lá em 2016 para 2017 essa oportunidade de sentar numa mesa e dizer que está tudo bem, que não tem nada a ver, que era coisa que ela achou o que não era, enfim, né? Que eu também fiquei um pouco chateada no início, mas já tinha passado, e a gente conseguiu, né, se reencontrar e restabelecer por um período, retomar essa amizade, né, que a gente se conhecia desde criança, nossos pais também, né? Como é que ia ficar, né? Até como que eu ia ficar, né, em termos de pensamento, de cabeça, enfim. Então, isso tem uma importância, isso, a gente ajudar, né? É desafiador, mas é preciso. E aí a gente chega na reforma íntima, que é de extrema importância, que é o que a gente procura não, que é uma das nossas missões aqui na Terra, a reforma íntima. Somos espíritos imperfeitos e quando reencarnamos trazemos as tendências que são boas e que não são boas. Que construímos no passado em outras vidas, né? A gente traz manias, hábitos, vícios. Para que a reforma íntima, né? Como se você abrisse teu peito, tirasse tudo aquilo que não está bom e jogasse fora. Né? Para quê? Para que a gente se transforme a partir daí. E com isso, toda a humanidade também, ainda tão distante das vivências evangélicas, dos ensinamentos da nossa amada e consoladora doutrina. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. É para transformar. Porque se a gente se transforma e as pessoas veem que a gente se modificou, automaticamente, de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, as pessoas também vão se modificando. Né? É uma energia que vai rolando aí. E a gente precisa assumir a nossa evolução, porque a gente veio para evoluir, a gente vai e volta para evoluir. Comparar o que fazemos com os ensinamentos de Jesus e com a nossa consciência. Então, a reforma íntima tem esses caminhos. A gente pensar, ter a consciência. A partir do momento que a gente vem para cá, que a gente ouve todos os estudos, que a gente lê os livros, não tem mais desculpas de não entender
o porquê, o para que a gente precisa melhorar e para que a gente está aqui nesse planeta. Desenvolver a inteligência, adquirir conhecimento. Com esse conhecimento, ajudar as pessoas. E cada vez mais que a gente conhece, a gente consegue perceber o que está certo e o que é errado. Mas muitas vezes a gente põe as vendas dos olhos e não quer ver. E continua fazendo aquilo que está errado. Mas uma hora a nossa consciência pesa, porque a gente já entende. Por isso que às vezes tem um ditado que diz: a ignorância é uma bênção, né? Porque quando a gente passa a conhecer, e estudar e conhecer, aquilo fica. Isso não tá bom, não devia de fazer isso, não tinha que fazer assim, tinha que diminuir isso, tinha que evitar aquilo, né? Então, quanto mais a gente sabe, maior é a nossa chance de acertar. E Jesus disse: conheceis a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Mas a gente conhece a verdade, a gente sabe o que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente não faz tudo que a gente tem que fazer. Eu acho que também tudo que a gente tem que fazer não vai ser nessa vida não, né? Ainda vamos ter que voltar aí para melhorar. Devemos estudar principalmente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os livros que Kardec nos deixou, ajuda na reforma íntima a conhecer, e o autoconhecimento, principal recurso para a realização da reforma íntima. Você se conhecer, olhar para dentro, se entender. Por que eu sinto isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu reajo dessa forma diferente de uma outra pessoa nessa situação? Conhecer as nossas emoções, usá-las a nosso favor, né? E aqui tem, né, a emoção e a razão precisam andar juntas. Por isso que a reforma íntima, na minha opinião, nos leva à busca do equilíbrio, nem de mais e nem de menos, nem tão racional e nem tão emotivo demais. Não é bom a gente tomar nenhuma decisão, no popular, de cabeça quente, com raiva, ou com tristeza, ou com desespero. Melhor deixar passar para depois pensar. Eu hoje falei com uma amiga lá da Fundação do Trabalho, né? A gente para aqui, vai falar com fulano ou não vai? Eu falei, não. Eu acho que se a gente está na dúvida, é melhor a gente pensar mais e não ir. Vamos pensar mais nesse assunto, depois a gente vem. Porque se vai naquele ímpeto, poderia não dar certo. Toda uma estratégia que a gente já vem pensando há um bom tempo para resolver algumas questões, né? Falei, não, alguma coisa está dizendo que é para a gente, vamos embora. Depois diz aí que não vai, que aconteceu, que tem que pegar alguma criança em algum lugar, e tinha mesmo, né? Que buscar umas crianças num lugar que eles foram fazer um trabalho. E vamos deixar isso entrar, maturar no pensamento para ver se é o melhor caminho, né? Então, a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, é a transformação do homem velho carregado de tendências e erros seculares, porque a gente vem de milhões de outras vidas, para surgir o homem novo, atuante em agir de acordo com o ensinamento de Jesus. Esse é o segredo, que nem é segredo, né? E ao mesmo tempo é simples e muito delicado, muito desafiador, seguir os ensinamentos de Jesus. A falta do autoconhecimento é uma das principais causas dos nossos erros. Quanto maior for a compreensão daquilo que verdadeiramente nos beneficia e nos prejudica, bem como da própria realidade que a gente vive, mais aptos, mais seguros a gente vai estar para a gente distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é bem, o que é mal. Então é preciso estudar, é preciso se conhecer. E o autoconhecimento a gente faz através da leitura, através da gente parar um pouquinho, sentar 5 minutinhos e respirar e se entender. Através de terapia, de diversas formas, através da meditação, através da oração, através de ficar 5 minutos quietinho lá, sentado no canto, ouvindo seu coração bater, se conhecendo, ouvindo uma boa música, lendo um livro edificante. Tudo isso ajuda no nosso autoconhecimento.
Porque se eu não me autoconheço, se eu não me autolidero, como que eu vou ajudar o outro? Se eu não sei nem o que se passa comigo. Se não crescermos voluntariamente, a dor nos educa, né? Porque quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, essas coisas ruins aqui que a gente tem no planeta, né, na vida, ciúme, inveja, mágoa, beleza, nervosismo, são as causas dos nossos sofrimentos. Isso aí, acho que ninguém tem dúvida disso, né? Acho que não tem dúvida quanto a isso. Aumentamos nossa felicidade à medida que a gente evolui, que a gente se entende, que a gente trabalha, que a gente caminha pela seara da solidariedade, da caridade, da compreensão, da paciência com a gente mesmo em primeiro lugar. Como que a gente faz a reforma íntima? Eu quero, eu posso, eu devo? Nem tudo que eu quero eu posso. E nem tudo que eu posso eu devo. Então é para questionar, é para a gente pensar. Eu quero isso mesmo? Eu desejo? Mas eu posso fazer isso? Eu devo? Né? Até no dia a dia mesmo, né? Da gente se conhecer. Se a gente come demais, a gente passa mal. Se a gente come de menos, a gente passa mal. Se a gente dorme demais, também não é bom. Se dorme de menos, também não é bom para a saúde. Então, tudo isso, em todas as áreas da nossa vida, na saúde física, mental, espiritual, no trabalho, na intelectual, na família, na vida pessoal, na vida financeira, a gente precisa sempre fazer essas perguntas. É preciso? Eu desejo? Eu quero? Eu posso nesse momento? Eu devo? Né? E nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Porque aqui, quando a gente começa a estudar a nossa doutrina, a gente vê e nem tudo que a gente quer faz bem, né? É importante. E nem tudo que eu posso, né, eu devo fazer. Então, é isso que a gente pode também chamar de ética. Tanto em relação a gente quanto ao outro, né? Ofender o outro, maltratar o outro, desprezar, né? Faltar com respeito, não ter empatia, enganar, mentir. Nosso futuro depende dos nossos valores, dos nossos sonhos, desejos, aspirações, dos nossos gostos. A nossa prioridade deve ser a busca pelo aperfeiçoamento moral. Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Para a gente chegar aqui, vão levar aí muito tempo, né? Sem esforço não há conquista. Aquilo que eu falei, temos que ter esperança. Houve um desafio, uma crise, mas eu tenho a esperança que tudo vai melhorar. Mas eu tenho que agir. Não é esperar ficar sentado à beira do caminho, esperando que Deus, Jesus, a espiritualidade jogue tudo em cima de você para você resolver. Não, é agir. Plano de ação, entender o que aconteceu, ver o que precisa fazer, se precisa de ajuda, quem precisa pedir de ajuda, como é que vai fazer, como é que vai organizar, em que tempo, de que forma. Temos a tendência a nos acomodar, a manter maus hábitos, vícios, apego à matéria, valorização da personalidade. É legal a gente querer uma roupa que a gente goste nova, um brinco, uma casa, um carro, fazer uma viagem, passear, né, tomar um sorvetão daqueles caríssimos que tem no shopping. Mas isso não tem problema. A questão é o exagero das coisas. É a gente muitas vezes passar do limite. É deixar que essas coisas se tornem vícios, né? Muita gente, quando não está bem, já fiz muito isso, faço muito menos agora, porque eu faço a seguinte pergunta: é desejo ou é necessidade? Você não está bem, aí você quer ir num bar, você quer ir fazer uma compra, você vai para o shopping, você vai ao cinema, você sai para ver um show. Quando você volta, isso foi tudo para sabotar. Você não está bem é com você mesmo. Você deita a cabeça no travesseiro, pronto. Volta a angústia, volta a depressão, volta a tristeza, volta a preocupação. Adiantou? A gente precisa, sim, se distrair, se divertir, faz bem.
conhecer outras coisas, faz bem para o cérebro, você comer uma comida diferente, fazer um caminho diferente, ir visitar um museu que você nunca foi, fazer um passeio, isso tudo traz evolução para a gente, isso tudo é edificante. Mas se a gente não estiver bem com a gente mesmo, nada disso vai adiantar. A gente vai se distrair, se divertir naquela hora, mas quando volta para casa, aquilo que está dentro da gente volta com a gente. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O esforço inicial é grande, mas depois que a gente vai, que faz aquele esforço, a coisa anda. Eu falei aqui uma vez, né, que eu li, um foguete, ele gasta 85% do combustível dele para ele subir, para ele sair do solo. E ele fica lá em cima com 15%. Então, tudo que é novo, tudo que a gente precisa fazer para melhorar, né, a gente pode ter esse esforço grande inicial, mas depois que vai, né, aí a gente vê, poxa, né, quando a gente procrastina, fica enrolando uma coisa que é chata, que precisa tomar uma decisão e não toma, aí tem uma hora que chega que o negócio fica tão complicado, né, na gestão do tempo, quando vira emergência, que você tem que resolver de qualquer maneira, aí você se estressa, se aborrece, aí quando você resolve, você vê, nossa, mas era só isso. Né? Precisava tanto, né, para resolver alguma coisa. Então, as formas que a gente tem de trabalhar a reforma íntima, nosso conhecimento, a meditação, uma boa alimentação, praticar atividade física, exercício, a leitura edificante, músicas que fazem bem à alma e ao coração, músicas que são alegres, né? A gente tem aí trilhões de músicas que são super agradáveis, não só religiosas, mas músicas populares, músicas internacionais, né? Amar, né? Amar, o amor é tudo que é mais importante. E a prece, né? Com a prece a gente aprende, na leitura da prece, no estudo da prece, a gente aprende histórias de Jesus, da doutrina, faz bem para o coração. Quando a gente faz uma prece, a gente tem, espíritos de luz, nossos mentores, nossos amigos espirituais estão sempre conosco. E não precisa, como a gente já falou aqui várias vezes, ser nenhuma prece rebuscada, nenhum texto lindíssimo. E às vezes a gente está tão no desespero que Deus me ajuda, por favor, já é uma prece. E alguém vem ajudar, algum espírito vem ajudar. Nossos irmãozinhos do bem estão sempre com a gente. E a gente se alivia, né? Então é muito importante a gente orar em vários momentos. Não é que a gente vai passar o dia inteiro orando, né? Não, a gente não faz outra coisa, a gente tem bastante coisa para fazer na vida. Mas é sempre importante, quando a gente se sentir angustiado, ter algumas rotinas de manhã, ao dormir, né? Agradecer aquela refeição. Né? Muita gente não tem nem um pão e a gente está lá num banquete, num almoço, enfim. A prece desperta o que há de melhor em nós, né? Nos deixa próximo de Deus, da espiritualidade, faz bem para o nosso coração, para a nossa alma. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis. Está em Marcos. Pode ser que não chegue para você, que você não obtenha, que você não receba aquilo que você pediu na prece de imediato. Mas ela vai vir no tempo que tiver que vir. Tudo no seu tempo. Mas a gente precisa pedir do fundo do coração, né? Do fundo do coração. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Ele até já sabe. Ele até já sabe quando a gente vai pedir, quando a gente vai orar. Ele até já sabe. Mas a gente precisa, porque Ele quer que a gente converse com Ele. Ele é nosso amigo, Ele quer que a gente seja íntimo dEle. Ele é o nosso Pai, Ele está ali a todo momento para nos ajudar. É só a gente chamar. Então, seja melhor 1% a cada dia. Então, como amanhã é 1º de maio, né? Temos 244% aí de chance para ser melhor até 31 de dezembro. E só para terminar... só um pedacinho aqui. A Existência na Terra é um livro que estás escrevendo.
Cada dia é uma página, cada hora é uma afirmação da tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Então, é de extrema importância a gente perceber isso, né? E a gente não pode acreditar numa paz ambiental sem uma paz que venha de dentro de nós, em primeiro lugar. Não adianta a gente querer a paz do mundo, a paz da sociedade, se a gente não está em paz com a gente mesmo. E a gente só vai estar em paz com a gente mesmo, eu acredito, quando a gente trabalha o autoconhecimento, quando a gente entende o que é o bem, o que é o mal, o que é preciso fazer, o que é possível, o que é melhor fazer, o que não é. E isso é uma questão de muito tempo para a gente poder tendo essa consciência, muito. E a gente não vai ter essa consciência toda nessa vida, não. Então, essas foram as fontes. Agradeço aí a oportunidade, vocês me ouvirem, e desejo que os 244 dias que estão para vir aí daqui a pouco sejam melhores do que esses 100 e tantos dias que já passaram. Tá bom? Boa noite. Obrigada. Obrigado, Regina, pela reflexão. Com os nossos irmãos que vão assistir em casa, que a paz de Deus ampare e ilumine o lar e o coração de cada um.